A culpa é do Covid. Você já foi infectado com o coronavírus? Você está nesse momento? Eu ainda não, André, ainda não, nunca passamos por essa experiência. Se você já foi e está sentindo impactos financeiros na sua vida, eu quero te convidar para ficar aqui. Assista essa nossa conversa, porque a gente vai falar de um assunto muito sério, né, André? Afinal de contas, são 14 milhões de desempregados no Brasil. Passou dos 14. Passou dos 14. Nós estamos em 2021 e olha, a notícia não é tão animadora, né, André? Os indicadores mostram que as coisas ainda vão piorar um bocado. E a galera que faz análise econômica, né, arriscando aí a gente chegar a 18% da população em nível de desemprego. Você imagina? É que muita número coisa. terrível, né? Ainda que chegue a vacina, como já chegou em muitos países, o efeito disso ainda vai ser devastador. Demora ainda até todo mundo ser imunizado e as coisas começarem a retomar, né, André? Bastante coisa complicada. Isso aí. Bom, é importante falar, é necessário falar sobre saúde financeira? Tem que falar, né? Primeiro a gente tem que tomar cuidado com o risco, sabe, Vinícius? A gente precisa, para tratar determinado assunto, a gente precisa departamentalizá-lo. Então a gente conversou já sobre saúde na família, saúde na espiritualidade, agora a gente vai falar sobre saúde financeira. E há um risco da gente achar que uma coisa não está conectada à outra, que elas são departamentos separados, isolados. Não é. Uma coisa está unida à outra. Então a grana não está legal, a espiritualidade não está legal e de repente impacta a família e vice-versa. Essas coisas não andam separadamente. Então a gente, embora precise analisar e seja melhor assim, conversar sobre as coisas separadamente, a gente não pode ser enganado, achar que eu vou tratar dessa realidade financeira aqui e as outras deixo de lado. Não, é o todo, mas para conversar é didático a gente falar delas separadamente. É complicado falar de saúde financeira, talvez várias pessoas estão assistindo a gente em diferentes ramos, em diferentes formas de trabalho, algumas já estão desempregadas. Quer ver um exemplo? Vamos falar das empresas, talvez as pequenas e médias empresas que estão lutando para ficar em pé, tem que manter a máquina girando, manter os empregos funcionando, então empresários ali estão sofrendo para manter isso ativo. E de outro lado, milhões de pessoas desempregadas tentando procurar uma vaga, uma oportunidade de emprego. É muito complicado falar disso, André. Como que você observa isso? Você acha que faz sentido isso que eu estou falando? Sim, poxa, Vinícius, pensa a dificuldade do camarada tá tendo que manter a empresa dele agora. E eu fico pensando assim, as pessoas que estão extremamente afetadas já, eu não faço ideia o que é ficar 2 meses sem ter um trabalho e não saber qual é a projeção de futuro. A coisa tá complicada, né? E quando a gente pensa nesse assunto, a gente tem que lembrar uma coisa importante. Para muita gente, quando a gente fala de questão de grana e de finanças, a gente está falando de números aí de 14 milhões. Para muita gente é um quesito de sobrevivência. A pergunta é, o que eu vou comer? Para muita gente. Mas eu arrisco considerar, Vinícius, que talvez quem nos assista, quem está ainda conseguindo pagar a internet, e quem está conseguindo, e tem um smartphone, ou tem um computador, e está conseguindo assistir isso aqui, talvez, é a minha suspeita, que essa não seja a maior preocupação da pessoa. Ela não seja assim, estou em crise, estou com problema de emprego, estou com problema nas finanças, os problemas estão aumentando. Eu presumo que esse não seja o maior problema. Você acha que o problema maior não é a luta por sobrevivência? Você acha que tem mais alguma coisa por trás disso? É evidente que a gente não consegue aqui tratar da extensão do problema. Sim. O problema é extenso demais. Mas eu tenho uma sugestão da gente, de repente, fazer um recorte e perceber que muitos dos problemas que são agravados por questões financeiras, ele não diz respeito exatamente a finanças. Ele diz respeito a coisas que antecedem as finanças. E daí eu diria para você assim, existem valores na nossa sociedade que eles estão muito bem solidificados. Um valor, não é só da nossa sociedade, é um valor humano. A questão da segurança. Poxa, segurança é um negócio assim que é muito caro pra gente. Porque segurança é importante, a gente coloca grade na frente da casa, a gente
põe câmera, a gente insiste para que haja guardas no condomínio, haja policiamento, a gente tem medo, o medo faz a gente lutar por segurança. E o dinheiro, Vinícius, ele e a questão financeira, ele vem imbuído dessa promessa pra gente de que ele dá segurança. Então vamos pensar o seguinte, a gente está falando de saúde financeira. Talvez alguém esteja assistindo aqui, se for o caso, a pessoa assim, olha, eu tenho uma reserva no banco e eu tenho uma reserva que eu conseguiria segurar, se parar tudo, 10 meses eu tenho de reserva. Poxa, imagina essa pessoa alimentando esse pensamento e ela pondo a cabeça no travesseiro falando assim, não, eu estou seguro, posso ficar tranquilo, não preciso ficar preocupado. Agora vamos pensar na pessoa que não tem reserva nenhuma. Ela está ali, esse mês ela está já no cartão de crédito, ela mal teve condições de pagar a última fatura, já embolou e ela não sabe como vai pagar a próxima. O que é instaurado? Peraí, eu vou conseguir fazer as compras do mês? Eu vou conseguir pagar a escola das crianças, sendo o caso? Eu vou conseguir pagar o aluguel? Eu vou conseguir me manter, o transporte? O que eu vou fazer? A segurança já foi embora. Pensar no dinheiro, o dinheiro vem e fala assim, olha, eu te protejo. O dinheiro fala isso pra gente, a gente acredita nele. Isso é tão terrível, tão forte, Vinícius, e isso é batido com tanta força que a gente não consegue pensar que isso pode ser um equívoco. Ninguém pensa assim, se a pessoa ficou até aqui agora nesse vídeo e nessa conversa, ela falou assim, ué, mas não é assim mesmo que pensa? E aí eu queria dizer que não, que o dinheiro, ele aparentemente ele dá muita segurança, mas ele não é tudo isso. E eu acho que uma demonstração clara de que ele não tem essa força que a gente coloca nele é a própria situação da pandemia. A saúde, vamos pensar, a pessoa fala assim, não, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro no banco, eu tenho um bom plano de saúde. Mas e aí? Não tem respirador para você. Por quê? Porque o hospital está cheio. E outra, não tem vacina para você também, porque agora que ela vai começar a sair. Não tinha até antes. O remédio que qualquer um pode pagar, você também não vai ter que fazer mais. O dinheiro não faz nada. Se o vírus te pegar e a sua saúde estiver debilitada, não tem dinheiro para te proteger. Então, essas coisas ajudam a gente a desmascarar a promessa e esse apoio que a gente dá de falar assim, ó, dinheiro dá segurança. Não dá segurança. Dinheiro não impede uma catástrofe, dinheiro não impede um assalto, na verdade ele até atrai o assalto. Dinheiro não impede uma traição. Dinheiro não faz com que as pessoas me amem. Então eu não tenho segurança de ser amado, porque eu posso ter interesseiros por perto, mas ser amado, ele não dá a segurança disso. Eu não tenho segurança de fidelidade, eu não tenho segurança de amizade verdadeira. O dinheiro é mentiroso nesse sentido, só que a gente não consegue pensar dessa forma. A gente pensa e fala assim, não, ele me dá segurança, então eu luto por ele. Bom se fosse, Vinícius, se ele parasse por aí, mas tem um outro problema que ele causa. Ele, por um lado, ele fala pra gente, eu te dou segurança, mas quando ele não é o desejo da pessoa segurança, o desejo da pessoa é a identidade. A gente vive numa sociedade que você é alguma coisa se você consome. Então, se a gente consome um relógio, uma roupa, um automóvel, algumas coisas, bens de consumo, nós somos alguém. Se você não consome, você não é ninguém. Por que eu estou falando disso aqui? Porque no momento que a crise financeira estremece, boa parte talvez das pessoas que nos ouvem, e até a gente que não faz parte desse pessoal que está com a sobrevivência ameaçada, por que a gente sofre tanto da tanta crise? Porque a gente jura que agora a segurança vai embora e porque a identidade vai embora também. Porque o dinheiro veio ancorado nessas promessas. E isso é falacioso, em outras palavras, é mentiroso. Isso não é verdade. O dinheiro não dá segurança e ele também a nossa identidade não deveria estar nele, a nossa segurança não deveria estar nele. O infelizmente é que a gente se apoia nele. Caramba, quais causas danosas por essa busca aí de segurança e de identidade
podem trazer, André, essa busca incessante por segurança e por identidade. Isso aí tem consequência ruim, não tem? Sim. Pelo que eu estou entendendo. Ó, Quais são? eu acho que vou contar uma história que ilustra bastante isso daí. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa e ela mencionou que em um determinado momento da vida o pai, né? Então, vou dar nomes fictícios aqui. O seu Zé e a dona Maria, e tinha ali os 2 filhos. Uhum. E o seu Zé tinha uma situação confortável no trabalho que fazia com que ele desse para os 2 filhos e para a dona Maria uma vida muito boa. Mas curiosamente houve muitos problemas na empresa e houve redução de remuneração. A empresa estava passando por dificuldades e por conta, para ela não demitir o Zé, ela reduziu para conseguir manter ele ali. Então o empresário teve essa sacada entre perder o emprego ou ficar ali com uma condição menor, menos favorável, o Zé optou por ficar. Só que ele começou a deparar que a família dele estava acostumada àquele estilo de outrora. E aí qual era a pressão do camarada? A pressão do Zé é o seguinte: eu vou ter que continuar mantendo a Maria e os meninos no mesmo estilo. Uhum. Por quê? Porque foi alimentado na mente dele, no coração dele, na alma dele, que ele oferecer menos do que aquilo dali era uma desonra. Uhum. Ele ia negar o papel dele de pai, ele ia negar para os filhos dele uma condição. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer manter na mesma escola particular, quer dizer manter com o mesmo plano de internet. O detalhe é que o Zé falou assim: não pode reduzir, porque a minha família não pode recuar. Mas por quê? Porque ia passar fome? Não, era só para reduzir os confortos. Sabe o que o Zé fez, Inês? O Zé começou a contrair dívidas sem a Maria saber. E aí faz um empréstimo, outro empréstimo, outro empréstimo. Quando a situação saiu do limite e o camarada foi tentando, uma hora a Maria descobriu. E quando descobriu, o volume era gigantesco. Eles precisaram zerar tudo, teve que vender bens da família e obrigatoriamente reduzir o padrão para daí conseguir ganhar fôlego e retomar. Então, assim, essa historinha, ela ilustra uma coisa, Vinícius. É muito comum para que as pessoas não percam a sua identidade, porque está atrelada à grana, e para que elas não percam a sua segurança, que ela acha que o dinheiro dá, ou ela começa a contrair muita dívida, e aí dá-lhe cartão de crédito, empréstimo e banco favorece muito a vida, ou ela começa a pilhar de trabalhar. Então, assim, se ela trabalhava 6, agora ela trabalha 7, 8, 10, 12, arruma outro trabalho. Por quê? Poxa, mas você não fica mais em casa, você não cuida da família, você não está mais com a sua esposa ou com o seu esposo. Aí afeta a saúde familiar, que a gente já falou, espiritual, tudo. Porque vira um balaio. Daí você fala assim: mas por que você está fazendo isso, criatura? Ela vai falar assim: porque eu preciso manter. Daí você fala assim: mas o que está por trás disso tudo? É bem provável, Vinícius, que esteja essas duas coisas. Identidade e segurança. Segurança, mas assim, não é a verdadeira segurança. E identidade. Peraí, se eu diminuir o padrão, então vou dar uma coisa muito simples. Imagina que para aquela família, ela tem um automóvel, não pode ter mais. Tá endividado, tem financiamento, a melhor coisa seria o quê? Pegar isso aí, vender, ficar sem. Voltar a andar de ônibus, caso fosse. Para quê? Para dar fôlego e recuperação. Não. Isso não dá para fazer. O quê? O que vão falar de mim se eu agora andar a pé? Que impressão que vão ter de mim? Então, o que está em jogo quando o ser humano está elaborando esse tipo de pensamento? Tá? Ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, aquilo que pensam de mim está relacionado com o carro que eu tenho. E se eu não tiver esse carro, eles não vão pensar de mim o tão bom quanto eu gostaria que ele pensasse. Então é o seguinte: eu tenho que fazer qualquer coisa, mas eu tenho que me manter com esse automóvel. Mas isso pode ser extrapolado para outros tipos de bens, entendeu? Entendi. O raciocínio é o mesmo. Queria que você oferecesse para quem está assistindo o que é escritura, o que é a Bíblia. Fala exatamente isso. Ela consegue guiar a gente de forma prática mesmo a transitar na saúde financeira, André? Sim, acho que o primeiro ponto, Vinícius, antes até de eu ler a Bíblia defende muito a liberdade.
A liberdade. E o que é importante a gente dizer? É importante dizer que quando a gente entrega ao dinheiro a nossa segurança e ao dinheiro a nossa identidade, o dinheiro nos escraviza. Porque ele não consegue dar isso pra gente. Só que a nossa vontade por segurança vai fazer a gente se apegar a ele, porque, pense bem, contra o medo eu quero algo que me dê segurança. Então, se o dinheiro, se eu acredito que ele pode me dar isso, eu me apego a ele com muita força. E, curiosamente, ele escraviza todos que começam a confiar nele dessa forma. Outra coisa, quando eu me apego ao dinheiro e às finanças, acreditando que ela me dá identidade, isso aí vai me escravizar. Porque não tem limite. Porque daí ele fala assim, não, eu só sou se eu tenho. Então, para que eu seja, eu tenho que ter. Faço o que for. Porque eu quero ser alguém nesse mundo de consumo. Eu quero poder consumir, eu quero poder ter. Então, eu preciso me entregar. Então, isso é muito importante de entender. Essas coisas arrancam a liberdade das pessoas. Então, quando a Bíblia vem com a palavra que eu vou estar lendo aqui, ela vem com uma proposta de libertação. A Bíblia oferece libertação por quê? Porque o Deus das Escrituras, o Deus que é revelado na Bíblia, é um Deus libertador. A história das Escrituras de um Deus que vem e liberta. Ele é o grande libertador. Jesus é aquele que liberta os cativos. Ele fala assim, ó, eu vim para libertar os cativos. Essa expressão cativos é os que estão acorrentados. E isso é muito interessante. Então, assim, as palavras de Jesus libertam. Olha que interessante, Vinícius. Tem um texto, numa carta que foi escrita no primeiro século, pelo apóstolo Paulo, ela está nas Escrituras, ela foi escrita a um pastor chamado Timóteo. E ela, lá no capítulo 6 da primeira carta de Timóteo, o Paulo, nesse capítulo 6, ele está falando algumas coisas sobre como que a doutrina cristã ela é maravilhosa. E como que algumas pessoas se distanciam e pervertem ela. E naquela época já tinha gente que pervertia a doutrina cristã, curiosamente, para obter lucro. Então, esse negócio de igreja que fala só de prosperidade, de que você vai ficar rico, isso aí que é uma balela, que é uma mentira, que não está na Bíblia, isso não é de hoje, já tem isso aí por muito tempo. E aí o Paulo condenando isso daí, e é interessante você ver como que a Bíblia mostra uma outra perspectiva de saúde financeira, ela vem e dá um princípio muito maravilhoso para a gente, nesse contexto onde Paulo está falando desses ensinamentos errados. Diz assim no versículo 6 do capítulo 6, de fato, grande fonte de lucro, olha, o termo é econômico, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Agora vem o versículo 8, olha que coisa. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Eu vou parar aqui e perceber que talvez para alguns isso aqui é um choque. Sim. Porque o apóstolo Paulo está combatendo esse ensino errado sobre a espiritualidade cristã ser fonte de lucro. Ele está combatendo, mas daí ele vem e fala assim, não, olha, de fato a espiritualidade ela é a grande fonte de lucro, com contentamento. Ele está falando assim, o que a palavra de Deus oferece, o que as escrituras oferecem, é muito maravilhoso, por isso é lucrativo. Ele aponta que o contentamento é algo que enriquece. O que é essa noção de contentamento, Vinícius? É a questão assim de, eu estou satisfeito, eu tenho o suficiente. É a coisa assim, olha, e aí? Tomou essa água? Tomei. Matou a sede? Matei. Quer mais? Não. Nossa, estou saciado. Não preciso tomar mais. Esse tipo de riqueza que o dinheiro não consegue dar, porque diga-se de passagem que o dinheiro ele tem a capacidade de criar na gente a vontade de querer só mais um pouco. Quando você é tocado pela verdade cristã, pela glória do que é a boa notícia do Evangelho,
E isso aí invade a alma, essa experiência que é o relacionamento com Deus sendo refeito, que isso gera algo muito maravilhoso. E é isso que Paulo e a Bíblia está ensinando aqui. E aí o apóstolo Paulo ele faz questão de justificar. E ele faz questão de lembrar algumas coisas básicas. A gente não trouxe nada, né? E não vai levar nada embora. Nada trouxemos para o mundo e nem coisa alguma podemos levar. Eu acho que assim, isso aí é uma reflexão importante de pensar. Por quê? Porque, peraí, se nada eu trouxe e nada eu posso levar, por que razão eu entrego para os bens, para as finanças, a minha segurança e a minha identidade? Esse é o ponto. E aqui é evidente que essa conversa, poxa, ela é um pouquinho filosófica, e filosófica e teológica, mas são esses pensamentos que antepõem os nossos comportamentos e tem um redirecionamento, porque a concepção bíblica, Vinícius, o que a Bíblia quer fazer com a gente não é apenas mudar o nosso comportamento, é mudar a nossa visão de mundo. Porque um comportamento, se você falar assim, poxa, acho que eu ouvi uma dica ali e vou fazer isso aqui para ver se dá certo. Isso é só mudança de comportamento e isso não é duradouro. As mudanças mais significativas na vida é quando a gente tem uma visão diferente sobre a realidade. E o que a Bíblia está querendo fazer é isso. Esse argumento é esse. Olha, ei, você já parou para pensar que você não trouxe nada para o mundo e você não pode levar nada no mundo? Então calma, relaxa. E daí ele fala assim, tá, então a gente poderia perguntar para o apóstolo Paulo, tá, e aí? Como que eu devo conduzir a minha vida? Aí ele vem e coloca uma coisa que é um limitador, mas é um princípio. Ele não é assim uma regra. Você não vai poder ler esse texto aqui e falar assim, olha, a Bíblia, isso aqui não é uma postura meio franciscana, é voto de pobreza. Não, ela está dizendo assim, ó, você quer estar satisfeito? Tem um limite aqui. Qual é o limite? Tendo sustento, tendo o quê? Tendo com o que comer, tendo que viabilizar a sua vida. Teve o básico? É isso que a Escritura está dizendo. Você comeu hoje, tem com o que comer, tem onde morar e tem o que vestir? É o básico. Ele está dizendo, ó, com isso esteja contente. E esse é o ponto. Agora pensa, Vinícius, aqui as Escrituras ela não está impedindo nenhum de nós de fazer um planejamento financeiro, por de exemplo. se desenvolver. A Bíblia tem inúmeros estímulos à generosidade. Então, assim, ser rico não é um problema para a Bíblia. O problema é você amar a riqueza mais do que você ama a Deus e mais do que você ama o próximo. E você não tem uma riqueza que enriqueça outros. Esse é um problema. Ter uma vida muito confortável, André, eu queria viver muito mais do que ter só o sustento e o vestimenta. Ótimo! O ponto é que você não pode esperar para estar contente quando você tiver tudo isso que você gostaria de estar. Porque a grande crise quando a gente fala assim, o que é saúde financeira? Essa é uma definição muito maravilhosa. O que é saúde financeira? Saúde financeira, de acordo com as Escrituras, é você ter com o que comer, com o que sustentar, mas mais do que isso, é você estar contente. Porque isso me bastou. Isso aqui já matou minha sede. Tudo que veio a mais, tá legal. Se veio a mais, é lucro, é plus, é ótimo. Mas qual é o ponto, Vinícius? Que se você consegue desfrutar desse tipo de experiência, você deixa de entregar para o dinheiro a sua segurança e a sua identidade. Por quê? Você fala assim, olha, dá para se sentir seguro só tendo o que comer e com o que vestir? De acordo com a palavra de Deus, sim. Porque a sua segurança, esse texto aqui é para quem tem segurança em Deus. Esse texto aqui é para quem já tem a identidade em Deus. Então, se a sua identidade está em Deus e se a sua segurança está em Deus, é a única forma de você estar assim, feliz. Porque se a gente for no frigir dos ovos, por que está o pânico entre muitas famílias? O pânico, Vinícius, é porque é o seguinte, tem medo, desespero, dívida, decisões equivocadas. Por quê? Porque eu estou correndo atrás de segurança e identidade. E eu não consigo sentir contentamento. Você imagina que gostoso seria para algumas famílias que estão nos ouvindo, para a gente desfrutar assim. E aí? Como que tá? Rapaz, graças a Deus eu estou tendo que comer
e o que vestir. E não ser isso aquela conversa clichê de boca para fora, porque conversa de elevador, que eu não quero dar chance das pessoas perceber o desespero que eu tô, mas ser algo sincero. Eu tô tranquilo, cara, tô muito tranquilo, porque veio contentamento. Mas só tem um jeito disso acontecer, isso é com Deus. André, essa palavra que essa conversa que a gente teve hoje aqui talvez acalmou o ânimo de muita gente aí, né? Uhum. Não minimizando o que a gente falou no início do desemprego, talvez você esteja assistindo e esteja com um bocado de dívidas. Uhum. E isso tem que correr atrás mesmo, tem que batalhar. Sim. Mas André, tem uma dívida um pouco maior que quem está assistindo não pode pagar. Vai trabalhar e não vai conseguir pagar. Que dívida é essa? E o que você pode falar sobre essa dívida? Olha, é legal. Você está até aqui agora, peraí, já não bastava as minhas dívidas, ele está falando que eu tenho outra dívida. A gente tem muito problema de correr atrás da nossa segurança e correr atrás da nossa identidade porque a gente tem pendência com Deus. É esse o ponto. Por que a gente não está seguro? Por que a gente não se sente seguro? Porque a gente não sente que o dono do mundo nos protege. Aí você fala assim, então por que você não sente? Por que você não tem essa confiança de que Deus está te protegendo? Você não tem essa confiança porque você está rompido com Deus Criador. Você não tem essa confiança porque você pisou na bola. Porque você olha no espelho e fala assim, não é possível que Deus me ame. Eu fiz muita coisa errada. Eu sou esse tipo de pessoa que acredita no poder do dinheiro. Eu sou esse tipo de pessoa que coloca a minha identidade no dinheiro. Deus não pode gostar de mim, ou Deus talvez não se preocupa comigo. É por isso que eu me sinto assim. E é exatamente esse comportamento, as suas falhas, os seus erros, te deixam numa condição muito favorável com Deus. E é por isso que você se sente assim. Agora, a boa notícia. A boa notícia é que Deus olhou lá do céu. E olhou para esse mundo aqui, olhou para você que nos assiste, olhou para a gente e nos amou. A Bíblia diz que Ele amou-nos de tal maneira, amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho. O seu Filho veio viver a nossa vida. Jesus Cristo entrou na história. Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é um com o Pai. Ele entra na história para quê? Ele entra na história para arrumar a nossa dívida, para arrumar a nossa pendência. E ele vai até a cruz e morre. Mas daí ele morre por quê? Ele morre porque Deus te ama. Ele morre porque Deus me ama. Ele morre porque Deus está querendo resolver essa nossa pendência com Ele. E à medida que a gente entende isso e reconhece quem é Cristo Jesus, a gente passa a conhecer a Deus e descobre uma coisa muito maravilhosa. Que Deus está a fim de sanar nossa dívida com Ele. Que Deus está a fim de perdoar nossas pendências com Ele. Depois que a gente desfruta disso, a gente descobre o seguinte, peraí, a minha carência de identidade e a minha carência de se sentir seguro está resolvido porque o dono do mundo, ele não só dá conta da minha identidade, dá conta da minha segurança, ele me amou. E daí, como eu tenho certeza disso? Eu tenho certeza porque o preço dos meus erros, das minhas falhas, Ele depositou em si mesmo na cruz do Calvário. Deus depositou em si mesmo toda a ira que era contra mim, contra você, contra quem nos ouve. Quando a gente desfruta isso, consegue confiar em Cristo e entender e se relacionar com Ele, a gente descobre, peraí, a minha identidade foi alterada. Porque agora eu não preciso do dinheiro para dizer que eu sou importante. Deus disse para mim, em Cristo Jesus, que eu sou importante. Eu não preciso ter medo do mundo, porque o dono do mundo, o dono da vida e da morte, é o meu Pai. É o meu Pai que não poupou o seu próprio filho para dar ele no meu lugar. O dinheiro não vai me dar mais segurança porque eu já estou seguro. Aí pronto, Vinícius. Aí muda a maneira de se relacionar com a grana. Aí isso nos liberta para tomar decisões adequadas, para não ser refém da necessidade de ter cada vez mais, de colocar as coisas, de organizar a vida, de descobrir que milagres ocorrem, que Deus entra com providência, de descobrir que, por exemplo, o que eu tenho a mais eu posso repartir. Por quê? Porque Deus me tocou com amor. Muitas coisas são geradas de coisas boas a partir dessa experiência gloriosa. E eu não estou falando só de uma história, eu estou falando de uma pessoa que quer que você a conheça. Jesus está se apresentando hoje aqui para você conhecê-lo. Confie nessa palavra, ore a Ele, fale com Ele, Ele vai entrar no seu coração e vai transformar a sua vida. Que delícia! Tomara que Deus use essa mensagem, gente,
para te tirar dessa crise que você está passando e que responda para a gente no final a culpa do Covid? Essa é a pergunta que a gente está respondendo ao longo do mês. A gente já falou sobre família, sobre espiritualidade e hoje sobre saúde financeira. Que isso faça sentido para você e te ajude um bocado como ele tem ajudado a gente, né, André? Vamos orar por essa galera aí? Orar. Deus, obrigado. É bom demais falar com o Senhor e falar do Senhor. A gente precisa de saúde. Eu oro aqui para que o Senhor derrame graça e revelação para quem nos ouve. Para que essa pessoa perceba o seu amor na cruz. E a partir dessa revelação poderosa do Evangelho, ela se sinta segura. Ela sinta agora que ela não é mais abandonada, mas ela é filho e filha amada do Senhor. E com essa nova identidade, com essa segurança em Ti, ela não dependa mais do dinheiro para dar segurança e para dar identidade. E agora não mais refém, ela possa administrar os recursos, depender do Senhor e caminhar de forma saudável na vida econômica. Em nome de Jesus eu oro por nós aqui e por quem nos ouve. Amém. Amém. Jesus te ama demais. Compartilha essa mensagem e volta semana que vem que a gente vai conversar mais um bocado sobre isso. Beijão.